Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Todo mundo em casa, todo mundo em quarentena, né? E aqui a gente vai começar com a nossa aula, né, de geografia através das videoaulas, dando continuidade ao nosso conteúdo, né? Depois da nossa P1, a gente vai começar a trabalhar a parte de escala do tempo geológico, estrutura interna da Terra e a parte de rochas, não esquecendo também das bases geológicas. Aqui eu vou apresentar um slidezinho para vocês, ele é rapidinho, mas ele já vai dar aí um pano de fundo para que vocês entendam como é que funciona toda essa parte de estrutura interna da Terra. Beleza, gente? Vamos começar. A gente tem que começar entendendo, tá? A diferença, primeira coisa, de tempo geológico e tempo histórico. Quando a gente fala de eras geológicas, a gente está falando do tempo que o ser humano, do tempo que a Terra levou, do que a Terra foi, né, se desenvolvendo, que as coisas foram acontecendo na Terra e não com o ser humano, tá? O ser humano ele apenas faz parte de toda essa formação da Terra. A formação da Terra, o que eu quero dizer é que a formação da Terra ela é muito maior do que a história, do que a vida do ser humano. E o tempo geológico e o tempo histórico vão diferenciar basicamente isso. Então, o tempo geológico, gente, ele está relacionado a toda a existência da Terra e tudo que foi acontecendo, tá? E a gente tem o tempo geológico medido em milhões ou bilhões de anos. O tempo histórico, por sua vez, é todo o tempo que aconteceu durante a história da humanidade. Ou seja, são todos os eventos que foram acontecendo durante o tempo de vida do ser humano no planeta Terra. Tá? E o tempo histórico a gente já mede em séculos, milênios, né? Como a gente vê nos estudos mais atuais, nos estudos das sociedades do ser humano. Beleza? Depois de a gente entender a questão de formação da Terra, tá? De tempo, a gente tem que entender a estrutura. A estrutura da Terra, gente, eu gosto sempre de mostrar para vocês que a estrutura da Terra é muito parecida com a estrutura de um ovo, tá? Então a gente tem aqui, no caso do ovo, a gente tem a casca, a clara e a gema, e no caso da Terra a gente vai ter a crosta terrestre, que é essa parte de fora, tá? Sólida. A gente tem o manto e o núcleo, certo? Sendo a gema do ovo, beleza? Mas a gente tem, claro, né, outras subdivisões além, né, de crosta, manto e núcleo. Então a gente tem aqui as camadas internas da Terra. Aqui a gente tem algumas camadas externas, né, como a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, que são as camadas da atmosfera, tá? A gente tem aqui a própria litosfera, que é essa camada superficial, né? Temos a crosta terrestre, temos o manto superior, o manto inferior, núcleo externo e núcleo interno, tá? Dentro dessas subdivisões, a gente vai ter as três principais, que é crosta terrestre, manto e núcleo. Beleza, gente? Mas a estrutura interna da Terra, ela não é dividida apenas daquela forma. A gente tem outro tipo de divisão, tá? A gente tem a divisão pela composição química da Terra, que aí é essa subdivisão que a gente já trabalhou, né? Manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno, e a gente vai ter a subdivisão, né, das camadas internas da Terra a partir das suas propriedades físicas. Então a gente vai ter a subdivisão em litosfera, astenosfera, mesosfera. A gente tem um núcleo externo, a gente agora tem uma zona de transição, né? E depois o núcleo interno. Ah, professor, então tu quer dizer que a mesosfera é a mesma coisa que o manto inferior? Basicamente, tá? Só que dependendo do que a gente quer estudar, a gente utiliza ou mesosfera ou manto inferior, no caso, tá? Quando a gente quer levar em conta a composição química, a gente utiliza manto inferior. Quando a gente quer levar em conta as propriedades físicas, a gente utiliza mesosfera. Beleza, gente? Continuando. Então, a gente tem aqui as três principais camadas internas da Terra, né? O camadas da Terra, a gente tem a crosta terrestre, com média de 25 quilômetros de espessura. Por que média de 25 quilômetros? Porque a gente tem desde cadeias de montanhas até as fossas oceânicas. Então, tem hora que essa crosta terrestre ela vai ser mais espessa ou menos espessa. A gente tem um manto terrestre, tá?
que é a camada mais espessa, que vai ter em média 2.900 quilômetros, e ele é um magma pastoso, denso, ele é uma rocha em estado de fusão. E a gente tem o núcleo terrestre, que ele é basicamente formado por níquel e ferro, tá? E é extremamente quente. Então, a gente tem aqui a litosfera. A litosfera, então, ela é formada, que é essa camadinha superior aqui, né, pós a crosta terrestre, temos entre a astenosfera e a crosta terrestre, temos a litosfera. A litosfera, que é uma camada, que é onde se encontram as placas tectônicas. E vocês sabem que são placas rígidas móveis, elas se movimentam, estão em constante movimento, tá? A astenosfera, por sua vez, que é aquela camada do manto superior, ela já apresenta rochas parcialmente fundidas. Então, ali é como se fosse uma zona de transição entre litosfera, placas rígidas formadas por rocha, e o manto, tá? Que é totalmente pastoso. Então, a astenosfera é como se fosse essa camada de transição. Beleza? Então, temos as camadas internas da Terra, como eu já mostrei um pouco para vocês. Temos um núcleo formado por níquel e ferro, né? Temos o manto também, né? Que é formado pelo magma, que é a gente tem afloramento de magma na superfície quando a gente tem erupções de vulcão, por exemplo, tá? Que é a lava. Então, temos as placas tectônicas, né? Que estão na litosfera. São placas rígidas, como se formasse um quebra-cabeça, né, na nossa Terra, tá? E tem um cara, o Alfred Wegener, e ele começou a perceber que o nosso planeta ele estava em constante movimento, que os continentes estavam em constante movimento, que algumas coisas estavam acontecendo, e ele escreveu a teoria da deriva continental. No que consiste a teoria da deriva continental? O Wegener diz o seguinte: a gente tinha, há milhões, bilhões de anos atrás, apenas um continente gigante, um continente grande, denominado Pangeia. E a partir do momento que essas placas tectônicas começaram a se movimentar, a gente teve uma deriva continental. Por isso o nome teoria da deriva continental. Os continentes foram derivando sobre os oceanos, né? Eles foram se espalhando no globo, tornando, né, formando esse quebra-cabeça que é hoje. Beleza? Então hoje a teoria dele ela foi aprimorada graças a pesquisas científicas de encaixamento de continentes, né, no caso da América do Sul e da África, e também levando em consideração algumas espécies específicas que tem na África e na América, por exemplo. Tá? E hoje a teoria é denominada como teoria da tectônica de placas. Beleza? Aqui a gente tem um movimento que o manto terrestre ele faz. Esse movimento, a gente está aqui, vocês estão vendo, não é o planeta Terra, é uma panela, né, sobre o fogo, e é um movimento muito parecido, tá? O movimento que o manto terrestre ele faz, a gente chama de correntes de convecção, tá? Essas correntes de convecção elas vão acontecer dessa forma. Então a gente tem o núcleo extremamente quente e a crosta terrestre mais fria. Então a gente tem o manto descendo mais frio, se aquecendo com o núcleo e sobe novamente. Então a gente tem essas correntes de convecção. É como, por exemplo, um quarto com ar-condicionado. Vocês sabem, né? O ar mais quente, no caso, fica em cima e ele desce, a gente tem esse movimento constante de ar. No caso aqui não é ar, é o núcleo esquentando o manto que faz com que ele suba ou desça. Tá bom? Beleza, gente? Então, mas por que as placas se movem então? Graças realmente, né, a esse movimento de convecção, essas correntes de convecção do manto, tá? Pois bem, então a gente tem aqui, né, as correntes de convecção, temos aqui as placas tectônicas. As placas tectônicas, gente, a gente tem que entender que apesar, né, aqui temos o que seria o Pangeia e depois a movimentação desses continentes, mas a gente tem que entender que as placas tectônicas elas não se movem, tá? Apenas em um sentido, certo?
elas se movem a partir de um movimento divergente, de um movimento convergente ou transformante. Mas antes disso, é importante a gente entender que elas estão em constante movimento, independente do sentido. Isso vai fazer com que a gente tenha algumas consequências, tá? Exemplo, o surgimento de montanhas, expansão de oceanos e o próprio surgimento de vulcões e, claro, os abalos sísmicos. Beleza? Então, aqui a gente tem os 3 tipos de movimentos das placas tectônicas. Temos o movimento divergente, que a gente tem o soerguimento do magma entre as placas tectônicas, construindo, né, mais crosta terrestre. A gente tem o movimento convergente, que daí também é chamado de limite destrutivo. O que vai acontecer? A gente vai ter uma placa tectônica se movimentando sobre a outra, tá? Claro, a mais densa desce e a menos densa sobe, formando, por exemplo, cadeias de montanhas. E a gente tem o movimento transformante, que é como se fosse um movimento lateral, uma placa indo para um lado, outra indo para o outro, mas não batendo, não havendo um choque, e sim um movimento lateral. Esse movimento transformante, ele acontece nos limites conservativos e ele vai fazer com que a gente tenha principalmente o surgimento de falhas, tá? Um exemplo mais clássico é a falha de San Andreas, nos Estados Unidos, beleza? Então, quando a gente fala de camadas externas da Terra, tá? A gente tem aqui a própria litosfera, tá? Que é a camada composta por rochas e minerais. Temos a atmosfera, que eu já falei para vocês ali, as subcamadas. Temos a hidrosfera, que é a camada de água, e a biosfera, que é a camada formada pelos seres vivos, tá? Mas isso aqui é um conteúdo para uma próxima aula. Tipos de minerais e rochas, tá? A gente tem que entender que os minerais, gente, eles são muito importantes para o ser humano, para a própria natureza, e eles são encontrados na natureza, eles são sólidos, tá? Esses minerais, eles podem ter diversas formas. Então, a gente tem aqui minerais cúbicos, minerais prismáticos e assim por diante. Então, temos aqui, por exemplo, o boleite é um mineral cúbico. Quando ele se quebra, ele fica no formato de um cubo. Então, é a partir da quebra do mineral, que a gente vai ter, tá? A definição de que formato ele vai ter. Então, temos a alita, cúbico também, a fluorita, octaédrica, tá? Então, temos outros minerais, feldspato, prismático, a mica vai ter uma quebra basal, certo? Então, a gente tem vários tipos de minerais que vão fazer com que a gente entenda que eles se quebram de diferentes formas. Mas por que isso acontece? Porque eles têm uma diferença de, principalmente nesse caso, de dureza, de brilho, de fratura, de cor e de traço, tá? Então, por exemplo, vamos falar da dureza dos minerais. Aqui temos alguns minerais, né? Talco, gesso, calcite, fluorite. Então, o que acontece? Ali a gente tem vários tipos de ferramentas que vão fazer com que aquele mineral ele se quebre. Por exemplo, vamos pegar o talco. O que tem que ser feito para um talco ser quebrado? A própria mão do ser humano consegue quebrar um talco. Mas, por exemplo, um calcite. Um calcite, só uma moeda, consegue quebrar. O ser humano com a unha, por exemplo, já não consegue quebrar um calcite, tá? E assim por diante, beleza? Então aqui a gente tem uma tabela ali de diferença de dureza de mineral. Parte de rochas. Então as rochas, gente, é importante a gente entender os minerais por isso, porque as rochas elas são formadas por um conjunto de minerais, tá? Então dependendo dos minerais que a formam, ela vai ser mais dura, menos dura, vai ser mais colorida ou vai ser mais opaca, assim por diante, tá? Então a gente tem rochas que são formadas por apenas um mineral ou por vários minerais. Então, por exemplo, sempre tem aquela dúvida, né? Diferença de mármore e granito. O mármore, gente, ele é formado apenas por um mineral. Já o granito, ele é formado pela fusão de vários minerais, certo? Então aqui temos a diferença, né, do mármore e do
granito. Se vocês perceberem, o mármore ele tem um aspecto mais homogêneo, ele tem uma cor única. O granito já não. O granito ele é mais colorido, então tem mineral escuro, tem mineral claro, certo? Podem ter minerais de durezas diferentes. Então é a fusão de diferentes minerais. Beleza? A gente tem alguns tipos de rocha que é importante a gente estar pensando nessa diferença, né? E subdividir. Então, a gente tem as rochas sedimentares, as rochas magmáticas e as rochas metamórficas. As rochas magmáticas, gente, elas são formadas nada mais, nada menos do que pela solidificação do magma. Tá? Então, quando o magma ele vai chegando à superfície terrestre, ele se resfria. Vocês lembram que o magma ele é muito quente, né? Então, quando o magma chega à superfície, ele se resfria. Quando ele se resfria, que ele está naquela forma pastosa, ele se solidifica. Tá? Quando ele se solidifica, ele vira rocha. Que tipo? Rocha magmática. Beleza? A gente tem as rochas sedimentares, que são formadas através da compactação de sedimentos. Tá? Percebam, esses sedimentos eles não estão sendo fundidos em altas temperaturas. Tá? As rochas sedimentares elas podem ser formadas no fundo de um rio, por exemplo. Tá? Então, as rochas sedimentares elas acontecem através da compactação de sedimentos, certo? E elas têm um aspecto muito parecido, né? Ou como o arenito, que é uma rocha sedimentar. Então, quando vocês encontrarem uma rocha que tem essas linhas de compactação, tá? Provavelmente ela vai ser uma rocha sedimentar. E as rochas metamórficas, elas também são formadas a partir, né, de outras rochas. Mas, se vocês perceberem, ela também tem algumas linhas, né, de junção de mineral de outras rochas, mas são linhas mais fundidas, mais juntas, elas não são tão definidas. Por que isso acontece? Porque as rochas metamórficas, apesar de elas serem formadas a partir de outras rochas, como as sedimentares, elas são formadas a partir da fusão dessas rochas. E isso vai acontecer em altas temperaturas no interior da Terra. Beleza? Aqui temos os ciclos das rochas. Então, a gente tem, primeira coisa, para formar as rochas, o magma, né? E a partir da solidificação desse magma, né? A gente tem a formação das rochas magmáticas. Com as diferenciações de temperatura e pressão, a gente tem a formação das rochas metamórficas, certo? Que quando são erodidas, transportadas, sedimentadas, a gente tem, né, a formação de vários sedimentos, e esses sedimentos, através da compactação, formam as rochas sedimentares. Que quando passam por diferentes temperaturas ou temperaturas elevadas e pressões diferentes, formam novamente rochas metamórficas, que quando fundidas, formam novamente o magma. E o magma forma rochas magmáticas e assim por diante. Por isso um ciclo, ele não tem fim. Então as rochas, elas vão sendo formadas a partir do movimento interno da Terra, tá? E de toda essa dinâmica interna terrestre. Beleza, gente? Por último, a gente tem as bases geológicas, tá? Bases geológicas que vão ser muito importantes para a formação dos relevos terrestres, mas são formadas basicamente graças aos diferentes tipos de rocha e o tempo que essa rocha levou para estar aflorada na superfície, tá? Então, a gente tem 3 bases geológicas no mundo. A gente tem os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Tá? Então, começando, os escudos cristalinos, então, eles foram formados lá na era pré-cambriana, então eles são muito antigos, eles também podem ser chamados de maciços antigos, tá? A gente tem principalmente rochas cristalinas e metamórficas antigas, tá? E eles são áreas muito atingidas pelos processos erosivos, tá? Os escudos cristalinos, gente, eles vão formar principalmente o tipo de relevo planalto. Se a gente for pensar no planalto, ele é um plano no alto. Mas por que plano? Porque ele foi erodido durante muito, muito, muito tempo. Beleza? Temos as bacias sedimentares, que são áreas côncavas existentes no embasamento cristalino,
tá? Então é onde os sedimentos de toda essa erosão eles vão sendo depositados e são áreas com muitos minerais fósseis. Por quê? Como são áreas côncavas, a gente tem ali a deposição de muita matéria orgânica que vai se decompondo, formando os minerais fósseis. E por último, a gente tem os dobramentos modernos. E, o nome já diz, já são terrenos mais recentes, tá? E eles são originários do choque entre placas tectônicas, certo? E a gente tem nessas áreas também uma intensa atividade sísmica e vulcânica. Beleza? Um exemplo de área de dobramento moderno é a área da Cordilheira dos Andes, ou Cordilheira do Himalaia, qualquer cadeia de montanha que tem no mundo. Vocês podem perceber que são áreas de dobramentos modernos. Beleza, gente? Nossa aula fica por aqui. Eu vou mandar para vocês ali alguns exercícios também na nossa postagem, tá? Fiquem todos bem. E é isso aí. Beleza, gente? Obrigado e até mais. E estudem. Beijo.